Olá, bem-vindos de volta, amantes da lore do futuro sombrio que nos aguarda no 40.000. E hoje nós vamos falar dos Drukhari, os Dark Eldar, os primos sombrios e macabros dos Eldar que sobreviveram e fugiram de Slaanesh e recusaram a corrupção e a decadência que estava acontecendo com a sua civilização. E como eu já falei do que aconteceu com o Slaanesh no outro vídeo, eu não vou me repetir aqui, mas só para passar por cima, eles cometeram tantas coisas exacerbadas, assim, erradas, no máximo do auge da busca de prazer e sensações, e no caso de prazer, de dor e tudo que é coisa, até o ponto que eles criaram a aberração e abominável criatura do imaterial que é Slaanesh, uma criatura com poder tamanho comparável às outras divindades do imaterial, que destruiu, 90% dos Eldar. E, se tu parar a pensar, o que mais mata elfos são outros elfos, porque eles fizeram isso e destruíram quase todos. Mas nem todos morreram no nascimento de Slaanesh. Aqueles que não fugiram e começaram a viver uma vida muito mais regrada e começaram a tentar controlar as suas emoções e sentimentos para não alimentar Slaanesh, os que estavam no mundo material, muitos morreram com o choque psíquico, a onda de força, quando o Slaanesh abriu um buraco no mundo material, que é o olho do terror. E os que não morreram, muitos ficaram completamente loucos, porque os Eldar são psíquicos, e os psíquicos são muito sensíveis a variações do imaterial. Quando é uma variação muito grande, isso pode levar eles à loucura, a ver criaturas, demônios, os demônios falam com eles, tomam o seu corpo, e muitas coisas horríveis acontecem. Alguns conseguiram sobreviver, principalmente aqueles que estavam nas fronteiras mais distantes do seu império e aqueles que estavam na Webway. A Webway é um caminho que os antigos utilizavam e que os Eldar herdaram, que transporta a matéria de um ponto A para um ponto B. Nesse local, as leis da física não são como as do mundo real, permitindo construções gigantescas, facilidade no transporte e na velocidade de viagem de dois pontos do universo. Mas para te entrar no Webway, tu precisa entrar num portão pré-construído, e a tecnologia para criar esses caminhos já foi perdida há muito tempo. E, muito bem, depois que Slaanesh destruiu quase toda a civilização, alguns sobreviveram, como eu falei antes, e o que eles decidiram fazer? No mundo material, eles sentiram que os seus corpos estavam ficando mais fracos, alguma coisa estava errada, a sua essência estava sendo perdida, porque Slaanesh está sempre sugando as almas de todos os Eldari. Então, se eles ficassem ali naquele mundo material, eles iriam morrer. Então, eles precisavam achar uma solução. O melhor local onde as forças do imaterial não conseguem atingir é o Webway. Então, os sobreviventes, aos poucos, foram migrando para o Webway, e lá eles começaram uma sociedade no antigo porto, que agora virou a maior cidade deles, que é Comorra. E Comorra começou, como eu falei, como um porto de carga, era um local apenas de transporte, mas os refugiados foram aparecendo, e ali eles começaram a sua nova civilização. Como o Webway não é igual ao nosso espaço material, eles tiveram que trazer duas estrelas do mundo, da nossa realidade, do material, para o Webway, para poder plantar e criar, além de gerar energia e calor para manter a vida naquela escala, nesse meio termo entre as realidades. E esses que trouxeram os sóis, assim, os Eldar
eles têm uma grande tendência de tentar tirar proveito de tudo. Então, se eles têm uma carta para negociar, eles vão usar aquela carta e monopolizar aquele recurso. Os que conseguiram, os que ainda tinham essa tecnologia para trazer as estrelas e as trouxeram, fizeram os cultos solares. Então, esses cultos solares eles mantinham o poder e o monopólio de distribuição de energia, de luz e essas coisas. Então eles conseguiam dinheiro e influência através disso. Os nobres que sobreviveram também àquele alto impacto inicial tentaram manter o status quo que existia antigamente, porque quem melhor do que os nobres para continuar governando a sociedade que acabaram de se destruir pelas burrices que eles fizeram. Mas ninguém viu problema nisso, até porque eles que tinham as armas e os exércitos. E aqui os nobres diminuíram e eliminaram algumas concorrências ou revoluções, e quem tinha juízo ficou quieto, mas não parado, porque teve um meio nascido escravo chamado Vect, que depois ele queria tomar o poder, e poderia levar o tempo que levasse, ele iria tomar o poder, porque ele achava que ele merecia e a sua ganância e crueldade era superior a todos os outros Eldar. Mas eu vou falar exclusivamente dele aqui mais para frente. E os Homunculai. Não tem como eu falar do que aconteceu nessa época sem falar deles. É muito provável que os Homunculai sabiam do que ia acontecer com o nascimento de Slaanesh e se prepararam. E eles prepararam jeitos de reestabelecer a alma de um Eldar. Como? Através do sofrimento de outras criaturas, incluindo outros Eldar, também não tem problema nenhum. Mas quando alguma coisa sofre, eles conseguiram fazer, através de rituais, magias e tecnologias, um jeito de tu absorver aquele sofrimento e repor a tua alma. Do mesmo jeito que Slaanesh toma as almas, um Dark Eldar também consegue fazer a mesma coisa. Porque ninguém quis mudar o seu estilo de vida. Eles continuaram fazendo a mesma coisa, se não pior, do que eles faziam antes que gerou Slaanesh em primeiro lugar. Então é muito mais fácil tu simplesmente ter o remédio, que é fazer os outros sofrer para continuar o teu estilo de vida, do que mudar o teu estilo de vida e seguir o caminho puritano dos Eldari que fugiram. E os Homunculai são completos psicopatas, eles são as criaturas mais cruéis e horríveis que existem nesse universo. Eles não vão só te matar, eles vão te matar e trazer de volta para te matar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E quando eles cansarem ou não terem mais jeitos, e eles têm muitos jeitos de te matar, eles vão te costurar numa cadeira com o teu cérebro ainda funcionando, para te sentir que tu é uma cadeira, tu sabe o que aconteceu, e os teus receptores de dor vão ficar ativados 24 horas por dia, enquanto eles pingam substâncias que fazem uma transmissão neurológica no teu cérebro, para ver o teu sofrimento eterno. Eles não têm perdão. Mas tu pode pensar, tá, então eles são masoquistas, torturadores, mas tu falou que eles conseguem trazer as coisas de volta da morte? Sim, eles conseguem. Mas da morte mesmo, só outro Dark Eldar. Porque com esses rituais de reestabelecer a alma, eles conseguem, com o sofrimento dos outros ou de outras criaturas, ressuscitar um corpo de um Dark Eldar. Então vamos supor, um Dark Eldar levou um tiro de uma arma laser e penetrou no coração e ele morreu. Eles vão botar um coração artificial, que para eles é fichinha, um coração assim, ele é biológico, mas ele é feito in vitro. Então eles vão substituir aquele coração, fechar as feridas, utilizar várias medicações para manter o corpo conservado durante esse processo. E eles vão começar a torturar outras criaturas próximas daquela ali, enquanto ela absorve o sofrimento e a dor dos outros, para que ela vá se regenerando. Porque tem uma coisa que Slaanesh faz para os seus seguidores. Os seguidores de Slaanesh,
regeneram extremamente rápido. Existe uma lenda, é uma história, na verdade, que o Fulgrim, eles tentaram fazer um ritual com ele, e quando eles cortavam as palavras na pele dele para fazer o ritual, antes de terminar a palavra, a primeira letra já tinha cicatrizado. Então toda vez que eles cortavam uma letra, a anterior já estava cicatrizando e fechando. Então é isso que eles fazem. Eles conseguem prolongar, estender a vida de jeitos extremos. Tudo para esses caras é extremo. E existe uma história de que um desses Homunculi, porque eles protegem um ao outro, eles são uma sociedade incrivelmente unida para um Dark Eldar. Um deles foi destruído em pedaços, ele explodiu. Os pedaços foram restaurados por outro Homunculi e ele matou vários Dark Eldar em grande sofrimento para poder trazer esse Homunculi de volta. E depois ele ressuscitou esses Dark Eldar, porque tu não pode, apesar de parecer, a sociedade deles tem algumas leis, só que a prioridade era o Homunculi, então eles matam quantos for para manter os seus vivos. E como eles têm o monopólio dessa tecnologia de restaurar as almas e os corpos, eles são quase que intocáveis. E se tu for um Dark Eldar, tu vai querer ter um deles do teu lado, e tudo que ele pedir, tu vai oferecer. Então eles têm dinheiro e poder infinito na sociedade, porque sem eles todos os Dark Eldar vão morrer em no máximo algumas décadas, porque Slaanesh vai consumir as almas deles e eles precisam fazer novamente rituais para poder absorver o sofrimento alheio. E, convenientemente, eles já tinham isso aí pronto quando Slaanesh nasceu. Olha só, cara, esses aí pensam à frente de seu tempo. É muito provável que eles participaram e planejaram isso aí tudo para tomar o poder da sociedade. E, olha, esses caras são completos psicopatas, então é possível que eles tenham feito isso, matado quase toda a espécie para se botar no poder. É bem a cara deles mesmo fazer isso. E uma coisa que eles usam bastante é os carnavais da dor. Os carnavais da dor são criaturas inferiores, que seriam humanos, tal, orcs, qualquer coisa que eles conseguem botar a mão. Eles vão transformar elas em aberrações e vão manter aquele corpo vivo em sofrimento contínuo, aliás, exacerbado, porque eles vão usar substâncias para te sentir dores que seriam impossíveis para um corpo normal, e tu nunca vai parar de ter dores, sofrimento e desespero na mão desses caras, porque você vai ser um robô controlado por eles, mas a tua dor e o teu sofrimento tu ainda vai sentir, só que tu não vai ter mais o controle do teu corpo. E cada Homunculi, porque eles vivem infinitamente, na verdade, enquanto eles conseguirem alimentar de sofrimento e regenerar o seu corpo, eles nunca morrem. Eles possuem milhares desses experimentos em que ficam em contínuo sofrimento para alimentar os outros Eldar e eles mesmos. Além de que eles são a sua infantaria, caso eles queiram, eles soltam essas aberrações nos seus inimigos, e como eles já estão em dor eterna, adianta tu atirar nesse bicho, se teu tiro não matar, ele vai continuar vindo na tua direção sem parar e te estraçalhar. Então espero que a mira de vocês seja afiada, meus amigos. E os cultos das bruxas. Como os da fantasia já tem as bruxas, eles mudaram um pouco o nome aqui no fantasia. Desculpa, no 40.000. Para não ficar igual, né? Porque plágio nunca, plágio jamais no Warhammer. E os cultos das bruxas são muito também poderosos, influentes, porque eles fazem grandes espetáculos de luta, de sofrimento, de angústia, e essas emoções extremas alimentam quem está assistindo. Vários escravos são sacrificados em simulações de batalha, brigas e espetáculos de carnificina para quem está olhando se alimentar. Não no sentido literal de comer, mas no sentido de reencher aquele sofrimento, aquela dor e toda
aquele desespero que passa nos inimigos dessas bruxas durante as batalhas. E para entrar é muito caro. Aliás, os Eldar usam dinheiro, eles trabalham com moeda e apenas os mais abastardos, os mais ricos conseguem entrar nessas coisas. Existem cultos de bruxas, grupos de bruxas menores e coisas e bordéis que fazem umas coisas semelhantes, mas bem inferiores. Os cultos principais mesmo são patrocinados pelas Cabal, que são os grupos principais que eu também vou falar um pouco mais à frente, e elas têm assim recursos também infinitos para comprar escravos e armas e fazer um show. E o show às vezes é tão intenso que eles trazem criaturas mutantes para matar os escravos. Às vezes as criaturas entram na plateia, algumas Cabal permitem tu levar armas para a arena caso isso aconteça. E se isso acontecer é mais uma emoção que vocês vão sentir, porque eles se alimentam de emoções. Quanto mais intensa e primal a emoção, melhor. Então, para o Eldar, isso é um banquete de emoções. Então, as arenas fazem muito dinheiro e são muito influentes. Além de que, às vezes, elas também participam dos ataques ao plano material. Elas fazem isso como treinamento. Elas gostam de testar as suas habilidades no mundo material para depois botar em prática no espetáculo. Seria como ensaiar para elas. Mas é guerra, entendeu? Esse é o tipo de mentalidade dos Dark Eldar. E o Vect, que eu comentei antes, o Asdrubal Vect, na verdade. O Asdrubal Vect tem uma frase bem interessante que é: a morte é minha carne e o terror é o meu vinho. Esse cara é o Dark Eldar mais dark que existe. Ele seria a encarnação de tudo que há de ruim. E ele nasceu como um meio escravo. Por ter nascido com sangue de escravo, ele ia ser sacrificado na infância, antes de Slaanesh nascer. E ele conta que ele viu acontecer, e o monge, que era para uma pequena ritual que eles faziam ali, que eles nem sabem mais o nome desses deuses que eles cultuavam antigamente, morreu na explosão de Slaanesh. Mas ele não. E ele juntou um grupo de pessoas ali desesperadas no que estava acontecendo, porque muitos estavam ficando completamente loucos, explodindo cabeças, vários morriam do nada, alguns entravam em convulsão ou choque pelo que estava acontecendo com o imaterial. Mas ele manteve a cabeça fria e ele conseguiu coordenar um grupo para resgatar vários e aumentar esse grupo, atacando e pilhando outros, até conseguir estocar vários recursos e naves no seu nome e fugir, porque eles estavam sentindo que algo estava errado, que a alma deles, a essência deles estava sendo sugada. Eles fugiram então para o Webway, e no Webway eles acharam Gomorra. O Vec, se tu perguntar para ele, provavelmente tu não vai perguntar para ele, porque se tu chegar nesse ponto aqui, eles vão ter cortado a tua língua, mas assim, ele conta a história dele. E ele diz que foi ele que fundou Gomorra, e ele foi o primeiro a ter essa ideia de ir pro Webway. Não, é mentira, ele tá exagerando, mas não fala isso para ele, senão ele vai matar todo mundo. Mas ele assume a responsabilidade por ser o salvador dos elfos. E lá em Gomorra, quando ele estava lá, ele começou sendo líder, e esse grupo de soldados e pessoas agora que trabalhavam para ele, ele chamou de Culto do Coração Negro, que era ele no caso. E quando vieram as casas nobres de Homunculai, eles tomaram o poder das mãos dele. E ele nunca perdoou eles por isso. Ele tem um certo ódio deles, porque poder é tudo nessa sociedade. Então só que ele não era louco. Os soldados dele, o grupo que ele fez, eram fiéis, mas eram poucos comparado das casas nobres da época, e ele não queria se meter nessa confusão. Então ele ficou em lugares baixos, esperando o seu momento para atacar. E um dia esse momento veio. Como eu falei, poder é tudo na sociedade dos Dark Eldar, e as casas nobres e os cultos solares chegaram num ponto de inimizade que eles se enfrentaram numa guerra civil, e essa guerra enfraqueceu muito os dois lados, e os grupos das Cabal, do Vect e outras lutaram como mercenários ao lado dos nobres,
e foram importantes para vencer. E assim ele começou a ganhar mais poder, riqueza e influência, acesso a várias armas, aos tratamentos médicos dos Homunculi, e assim a sua cabal começou a ficar a maior de todas, até o ponto que ele conseguiu suficientemente recursos para fazer um ataque no mundo material. E ele atacou o Império, mas ele também sequestrou uma Battle Bard. A Battle Bard é uma nave dos super soldados, dos Salamanders, e ele levou ela para Gomorra para torturar aqueles super soldados. Só que ele não torturou ele mesmo, ele deu ela de presente para os nobres da região. E os nobres não iam recusar torturar aquele super soldado, porque uma coisa é tu torturar um humano, todo dia eles fazem isso, mas torturar um super soldado, olha, isso é uma sensação que eles nunca experimentaram, era uma tentação grande demais para ser verdade, então eles aceitaram. E quando eles abriram um buraco nessa Battle Barge dos Salamanders para entrar, eles começaram a ver pequenas velas se acendendo à distância. E um jato de lança-chamas de Prometeu, quer dizer que é o combustível que eles usam, torrou todo mundo que tentava entrar. Eles tentaram e tentaram atacar os Salamanders lá dentro, usando bombas de gás, usando armas para paralisar o alvo, que não adiantava, porque a armadura de um super soldado, além de ter uma máscara muito poderosa, os Salamanders já são naturalmente resistentes. E foi inútil, eles mandaram gente e mais gente lá para dentro e todos eles morriam. E o pior, os Salamanders conseguiram ativar uma chamada de emergência que permitiu com que outras naves imperiais aparecessem ali, em cima da casa onde os nobres estavam reunidos com seus exércitos para tentar lidar com aquele problema. E começou uma batalha destrutiva entre os super soldados, agora com reforços do material que foi para Gomorra, contra as casas dos nobres, e eles foram destroçados, porque a humanidade em primeiro lugar, né? E fora que ninguém esperava um ataque ali. E eles conseguiram resgatar os nossos grandes Salamanders e fugiram. Mas o exército imperial estava preparando, aliás, a marinha imperial estava preparando um novo ataque. E eles fizeram quase que uma cruzada para fazer um ataque final contra os Dark Eldar. E as casas nobres juntaram tudo que tinha para se vingar e mostrar que eles eram fortes e conseguiam resistir. Quando eles começaram a lutar, o Vec explodiu todo o portal que entra nesse Webway onde estavam essas naves, tanto do Império quanto das casas nobres. Fechando o Webway, tudo que estava ali foi destruído, não sobrou nada. Então, em um ataque só, uma grande armadilha, ele destruiu os dois exércitos inimigos principais e o único caminho que o Império conhecia para entrar facilmente em Gomorra. Eles precisariam de outro caminho pelo Webway agora. Então, agora que as casas nobres estavam extremamente enfraquecidas depois de uma guerra civil e de ter sido quase que exterminadas nessa batalha contra o Império, o Vec era a força mais poderosa e a cabal dele tomou o controle. E hoje elas são, acredite ou não, uma meritocracia. Quanto mais eficaz tu é, mais poder tu tem. Então, se tu consegue destruir mais coisas, capturar mais escravos, trazer mais recursos de volta, você vai ter mais poder e influência na cabal. E o que é uma cabal, afinal? A cabal é quase que um grupo de piratas, meio que um sindicato criminal, mas eles mantiveram aquelas estruturas das casas dos nobres, porque ainda tem um que manda na coisa toda, e esse cara se acha melhor que os outros, então ele não deixa de ser um nobre. E esse é o Archon. O Archon é o líder da cabal. Existem várias cabals com diferentes graus de influência, mas elas são um grupo, um sindicato criminoso. A melhor coisa para identificar ele seria como um grupo de piratas. E eles seguem o seu capitão, que seria o Archon. E essas cabals hoje lutam por poder e influência dentro da sociedade de Gomorra.
Além de lutar para não morrer, né? Porque se eles pararem de causar sofrimento nos outros, como eu falei, eles vão durar só algumas décadas até virar só um corpo seco e morrer por falta de alma, porque eles são psíquicos, eles não conseguem sobreviver sem. A sociedade. A sociedade de Gomorra, olha, é estranho para nós falar que isso aqui é uma sociedade, mas eles são mais estruturados do que parece. Nesse meio que caos deles, eles se mantêm e têm uma estrutura. Em cima, os Homunculi e o Asdrubal, eles mandam em tudo. O Asdrubal porque ele é o ser mais poderoso do planeta. Aliás, não é bem um planeta, é uma região do Ebway que é chamada Gomorra. E os Homunculi porque eles conseguem restaurar a vida de todos os outros que tem dinheiro e influência que vale a pena ser restaurado. E a sociedade deles também, você pode pensar, tudo bem, eles foram quase todos terminados. Como é que eles se reproduzem, vivem, se eles estão sempre em conflito e se matando? Os Homunculi também têm a solução para isso. Eles retiraram o útero de várias elfas e fizeram um jeito de botar uma gestação artificial, que para eles, como eu falei, com a medicina extremamente avançada que eles têm, é muito fácil. Então é difícil tu ter um nascimento normal assim nessa sociedade. A maioria são nascidos artificiais. Esses nascidos artificiais, eles têm que mostrar o seu valor. Senão eles são só soltos nas favelas embaixo do planeta, e os que conseguem sobreviver e ter alguma coisa no seu nome depois de um tempo são recrutados para as Cabal. Os que morrem eram fracos e o sofrimento deles vai alimentar as camadas superiores. E os nascidos reais, no caso não é real de realeza, é os nascidos de verdade. Eles são mais valorizados do que esses nascidos artificialmente e geralmente eles são filhos de pessoas que já têm influência e recursos para poder ter uma gestação. Porque durante a gestação tu vai ficar mais fraca, assim, querendo ou não, tu vai ficar mais frágil. E fragilidade na sociedade deles é uma bandeja de prata para os teus concorrentes tomarem o teu lugar. Então tu precisa ter toda uma guarda, uma proteção, uma riqueza, uma reserva para poder ter um filho de verdade. E olha, eles, querendo ou não, os Aeldari, todos eles têm sentimentos mais fortes que os dos seres humanos, incluindo o sentimento pela sua família, os seus filhos. Então, eles têm uma certa afeição com esses nascidos reais, por isso que eles geralmente dão armas para eles e armaduras antes de jogar eles na mesma favela que os outros e torcer que eles sobrevivam até o final. Ah, isso sim é como criar seu filho 1.1 aqui. E as Witch Cults e as Cabals também são acima de todo esse pessoal que não tem nada no seu nome. Até porque se tu mexe com um membro da Cabal ou com um membro desses cultos das bruxas, tu tá mexendo com todos e eles vão se vingar. Aí eles vão mandar uma mensagem. E claro, depois disso na sociedade tem literalmente todas as coisas como animais e objetos inanimados. E depois lá embaixo, bem lá embaixo mesmo, estão os escravos que eles trazem de todas as espécies que eles consideram inferior. E os escravos para eles, esses são o trabalho manual, a tortura, a fonte de sofrimento. Alguns viram seus escravos pessoais, que eu não sei o que é pior, se é só morrer de uma vez do que virar essas coisas aqui com esses bichos. Mas, assim, ó, eles vão torturar esses escravos de todo o jeito possível e estender a vida deles. Eles não conseguem ressuscitar, perdão, eles não conseguem ressuscitar as outras criaturas. Eles só prolongam a vida. Mas eles conseguem fazer um abuso extremo com o teu corpo enquanto tu ainda está vivo. Acredite, eles não vão te deixar morrer. E quando a criatura não consegue mais sofrer, para eles ela é inútil. Então, tipo, um corpo morto não tem muito sentido para eles. Então, eles tentam sempre capturar os inimigos vivos. E como eles capturam esses escravos? Eles fazem pequenos ataques, raids, no universo material, para pegar qualquer coisa que eles precisam. Recursos, às vezes alimentos, mais escravos, geralmente é escravos que eles pegam para ter alguma coisa para sofrer por eles. E os mais ricos e os cabals mais influentes
conseguem colocar os escravos em câmeras de estase, onde eles ficam congelados até voltar para Gomorra para ter alguma utilidade para eles. Os mais pobres simplesmente levam grandes freighters, que seria... freighter seria um transporte, um cargueiro espacial. E aí eles enchem esses cargueiros com seus escravos paralisados pelas armas deles, e lá eles levam eles de volta numa viagem lenta e perigosa, porque esses cargueiros não têm muita defesa e eles são meio lentos. Então esse é muito perigoso, esses ataques no mundo real. Então eles sempre preferem atacar alvos fáceis, porque mesmo que o seu corpo possa ser restaurado, se um Eldar morre, a sua alma é muitas vezes consumida totalmente por Slaanesh. E isso faz com que a sua essência desapareça para sempre. Eles nunca mais vão poder voltar. E para eles isso é uma coisa assustadora. Assim, para um Eldar, assim, um Dark Eldar, ser devorado por Slaanesh é como se tu tivesse... Imagina um filme do James Bond e a tua alma é o herói preso ali numa cordinha, descendo num poço de tubarões com mira laser na cabeça. É isso aí que vai acontecer contigo. Tu não sabe quanto tempo vai levar até tu chegar naquela água, mas quando tu chegar, vai doer, vai ser terrível e tu vai ser destroçado. Então é isso que você precisa saber. Assim, eles fazem de tudo para tentar manter essa alma deles ali. Mas não tenha dó desses monstros não, porque eles têm muito prazer no sofrimento dos outros. E o quão terrível esses caras realmente são. Porque tudo nesse universo é meio ruim até agora, né? Aliás, tudo nesse universo é ruim. Mas esses são os piores. Os Dark Eldar são a coisa mais cruel e terrível desse universo. No ponto deles terem feito os Night Lords. Que os Night Lords são a legião feita com o material genético do Conrado Curse. Terem medo. Sim, eles fizeram a legião que foi feita para dar medo, ter medo. E o que eles fazem? Assim, eles torturam, escravizam, eles comem. É péssimo, é péssimo. Eles criam monstruosidade com os corpos das suas vítimas enquanto elas ainda estão conscientes. E alguns daqueles Homunculi, por exemplo, eles, aliás, e os elfos mais ricos também, eles têm alguns vícios. Por exemplo, ele só come o pâncreas de um humano jovem, assim, que sofreu bastante dentro do crânio de um orc. É a única coisa que ele come. Ele cozinha esse pâncreas ali no crânio do orc para dar um saborzinho de sofrimento e desespero, e aí ele come esse pâncreas. Só isso é a única coisa exclusiva que ele come. E eles têm esses vícios, essas coisas. E a maioria das vezes eles podem ter, porque eles viviam antes de Slaanesh nascer, numa sociedade após escassez, que tinha tudo, a toda hora, a qualquer momento, que não faltava nunca nada. Então eles passaram a vida sempre para vícios e para coisas assim, e ninguém nunca chegou para eles e disse não, ou botou um limite. Aliás, limite é uma coisa que eles não têm. E mais um exemplo assim de quão terrível esses caras são. Uma vez, aliás, eles descobriram recentemente os Tau. Os Tau são uma raça nova, bem assim ingênua com as coisas da galáxia. E eles tentaram conversar com os Dark Eldar. E os Dark Eldar convidaram eles então para um jantar. E vários tal da classe da água e vários outros fizeram toda uma parada, um negócio, um evento grande para reunir com essas criaturas novas que eles estavam encontrando para fazer o máximo para agradar esses novos alienígenas que provavelmente eram amigáveis. Os tal que estavam ali, nenhum está mais para contar a história, mas os que descobriram quando chegaram às naves para ver o que estava acontecendo naquela situação, estava escrito com os corpos dos mortos: bem-vindos ao banquete. E até agora, durante a Era Moderna do 40.000, os Tau sofrem com ataques dos Dark Eldar, que eles trouxeram para si, tentando convidar eles para um evento. E agora os Dark Eldar comem as almas deles e os torturam
lentamente. Porque apesar deles terem uma força de reação rápida, ela muitas vezes não é rápida o suficiente para proteger todas as suas colônias. Então eles atacam quem é fraco e eles fazem isso de um jeito terrível. Mas, meus amigos, sejam firmes. Se você vê um desse, garanta que você mate. E se você está com a última bala, atire na sua própria cabeça. Porque, sinceramente, ser pego vivo por essas coisas é um destino pior que a morte. Vejo vocês na próxima. Pela graça do Imperador, a humanidade será vitoriosa e todos esses xenos serão expurgados com fogo sagrado.